Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, que esta paz ela venha reinar sobre o teu lar e sobre a tua família. Estamos hoje aqui, hoje é terça-feira, onde o nosso propósito da leitura da Palavra de Deus, como eu sempre digo, é bom nós adquirirmos conhecimento da Palavra do Senhor. É bom você tirar alguns momentos, alguns instantes, para você estar meditando na Palavra do Senhor, que é a Bíblia Sagrada. E nós hoje estamos aqui para este propósito, Hoje é dia 14 de março de 2023. Pela página da Bíblia aqui, vocês estão vendo que está ventando bem aqui, Está ventando bastante aqui em São Gonçalo. E hoje nós estamos para prosseguir com a leitura, livro de Gênesis 31, aonde nós vamos falar, Deus manda Jacó tornar a terra dos seus pais. Então, assim como Jacó fez aquele voto para com Deus, se ele chegasse direitinho, se ele tivesse comida, se ele tivesse vestimento, o Senhor seria o seu Deus. Vocês estão ouvindo aí alguns barulhos de cachorro, como a irmã Maria Linda comentou ontem, Muito cachorro por aqui. Irmãos, é a minha vizinhança, A minha vizinhança aqui é cachorro de um lado, cachorro do outro, Mas aqui a gente vai falando e de repente uma hora eles cansam lá também. Amém? Então vamos já à leitura da Palavra de Deus. Eu sou o caminhão passando agora. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e este é o seu canal Tempos Rio. E eu fiz uma colazinha ontem, Ontem eu parei para pesquisar logo após a nossa live da noite, e eu lembrei que o início do nosso canal Tempos Rio foi dia 21 de 3 de 2015. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Então, 8 anos, de canal. Mas em 2015, eu lembro que eu apenas criei o canal e, se não me engano, eu vim postar vídeo mesmo foi a partir de 2017, E a nossa leitura, nós iniciamos no livro de Salmos, no dia 10 de maio de 2021, 10 de maio de 2021. As nossas lives que nós fazemos hoje em dia, toda segunda-feira, mas no início, no meio daquela pandemia, era segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta era as nossas lives, na época da pandemia. Então nós iniciamos a nossa live no dia 20 de março de 2020. 20 de março de 2020, nós iniciamos a nossa live em família. Como estava no meio da pandemia, então a gente não íamos, para a igreja, praticamente, então a gente fazia as nossas lives, E depois, graças a Deus, no meio da pandemia, nós já começamos a normalizar os nossos cultos e aí nós ficamos apenas com segunda-feira as nossas lives aqui no canal Tempos Rio. E até ontem às 22 horas, nós tínhamos 3.182.900
984 visualização, quer dizer, quase aí, né, 4 milhões, né? Estamos apenas com 3.182.984 visualizações. Então, muitas pessoas, né, visualizaram aí os nossos vídeos, né? Se esses 3 milhões, né, se pelo menos a metade tivesse inscrito, né, no canal, né, nós já estaríamos já para lá dos 100 mil, com certeza. Amém? Então vamos agora para a leitura da palavra do Senhor nosso Deus, que diz assim, Gênesis 31 e verso 1. Diz assim, então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que diziam, Jacó tem tomado tudo o que era de nosso pai, e do que era do nosso pai, fez ele toda esta glória. Verso 2. Viu também Jacó o rosto de Labão, e eis que não era para com ele como dantes. Verso 3. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. É maravilhoso ouvir uma palavra dessa, né? O verso 4. Então ouviu Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho. Verso 5. E disse-lhe, vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. Verso 6. E vós mesma sabeis que, com todo o meu poder, tenho servido a vosso pai. Verso 7. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Verso 8. Quando ele dizia assim, os salpicados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam salpicados. E quando ele dizia assim, os listrados serão o teu salário. Então todos os rebanhos davam listrados. Verso 9. Assim Deus tirou o gado de vosso pai e me deu a mim. Verso 10. E sucedeu que, ao tempo em que o rebanho concebia, eu levantei os meus olhos e vi em sonhos que os bodes que cobriam as ovelhas eram listrados e salpicados e malhados. Verso 11. E disse-me o anjo de Deus, em sonhos, Jacó, e eu disse, eis-me aqui. Verso 12. E disse ele, levanta agora os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados, porque tenho visto tudo o que Labão te fez. Verso 13. Eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me tens feito o voto.
levanta-te agora e sai-te desta terra e torna-te à terra da tua parentela. Verso 14. Então responderam Raquel e Leia e disseram-lhe: há ainda para nós parte ou herança da casa de nosso pai? Verso 15. Não nos considera ele como estranha, pois vendeu-nos e comeu todo o nosso dinheiro. Verso 16. Porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, fazei tudo o que Deus te tem dito. Verso 17. Então se levantou Jacó, pondo os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos. Verso 18. E levou todo o seu gado e toda a sua fazenda que havia adquirido, o gado que possuía, que alcançara em Padã Arã, para ir a Isaque seu pai, a terra de Canaã. Verso 19. E havendo Labão ido tosquear as suas ovelhas, furtou Raquel os ídolos que seu pai tinha. Verso 20. E esquivou-se Jacó de Labão, o arameu, porque não lhe fez saber que fugia. Verso 21. E fugiu ele com tudo o que tinha, e levantou-se e passou o rio, e pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. Agora vamos para o tópico 2, que é Labão prossegue atrás de Jacó. Gênesis 31 e verso 22, que diz assim: E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Verso 23. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Verso 24. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem e nem mal. Verso 25. E alcançou, pois, Labão a Jacó. E armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos e a sua na montanha de Gileade. Verso 26. Então disse Labão a Jacó: que fizeste? Que te esquivaste de mim e levaste as minhas filhas como cativa pela espada? Verso 27. Por que fugiste ocultamente e te esquivaste de mim
e não me fizeste saber para que eu te enviasse com alegria, e com cânticos, e com tamboril, e com harpa. Verso 28. Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas, loucamente, pois agora andaste fazendo assim. Verso 29. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, que não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Verso 30, o verso 30 diz assim: e agora, se te queria ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, porque furtaste os meus Deus. Verso 31. Então respondeu Jacó e disse a Labão, porque temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrebataria as tuas filhas. Verso 32. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Reconhece diante de nossos irmãos o que é teu do que está comigo, e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Verso 33. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Leia, e na tenda de ambas as servas, e não os achou. E saindo da tenda de Leia, entrou na tenda de Raquel. Verso 34. Mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentara-se sobre ele, e apalpou Labão toda a tenda, e não os achou. Verso 35. E ela disse a seu pai: não se acenda a ira nos olhos de meu senhor, que não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Verso 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e respondeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Verso 37. Havendo apalpado todos os meus móveis que achaste, de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e teus irmãos, e que me julguem entre nós ambos. Verso 38. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho.
Verso 39. Não te trouxe eu, despedaçado, eu o pagava, o furtado de dia e o furtado de noite, da minha mão o requeria. Verso 40. Estava eu de sorte que, de dia, me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono foi-se dos meus olhos. Verso 41. Tenho estado agora 20 anos na tua casa, 14 te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. Mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Verso 42. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me enviarias agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, repreendeu-te ontem à noite. Vamos agora para o tópico 3, o pacto entre Labão e Jacó em Gileade, que diz assim, Gênesis 31 e verso 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó, estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho. E tudo o que vês, meu é. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Verso 44, que diz assim, agora, pois, vem, e façamos concerto, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Verso 45. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. Verso 46. E disse Jacó a seu irmão, ajuntai pedras, e tomaram pedras, e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Verso 47. E chamou-lhe Labão Jegar-saduta, porém Jacó chamou-lhe de Galeede. Verso 48. Então disse Labão, este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se chamou o seu nome Galeede. Verso 49. E Mispa, porquanto disse, atente o Senhor entre mim e ti. Quando nós estivermos apartado quando nós estivermos apartado um do outro. Verso 50. Se afligires as minhas filhas, e se tomarem mulheres além das minhas filhas, mesmo que ninguém esteja conosco, atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Verso 51. Disse mais Labão a Jacó, eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim
e ti. Verso 52. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. Verso 53. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julguem entre nós. E jurou Jacó pelo temor que Isaque, seu pai. Verso 54. E sacrificou Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão, e comeram pão e passaram a noite na montanha. Verso 55 e final. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Amém? Então tá aí esta palavra maravilhosa, esta leitura maravilhosa, aonde nós estamos prosseguindo aí, falando, né, sobre o livro de Gênesis, né, o início praticamente de tudo. E nós vamos ver, irmãos, que a palavra do Senhor, mais uma vez, ela coloca, né, a gente vê aqui que Labão fez vários pactos, né, fez vários pactos com Jacó, mas em todos ele retrocedia, ele voltava, ele desfazia aquele pacto. E nós vemos que o texto coloca para nós que a revolta de Labão era exatamente porque Deus era com Jacó. E eu acho interessante que os filhos de Labão começam a ficar revoltados com Jacó, porque os filhos de Labão diziam: tudo que era de meu pai agora é de Jacó. A riqueza, a herdade, que tudo que nós tínhamos, que era do nosso pai, agora está virando glória na vida de Jacó. E eu acho interessante, irmãos, que na nossa atualidade de hoje, o homem e a mulher não entende quando Deus, ele é na nossa vida, ou na tua vida, ou no propósito que você coloca diante da situação. Eu vejo e fico maravilhado quando Jacó, ele começa a explicar, né, para Raquel e para Leia, e fala: olha, o Deus de meu pai tornou a mim e falou para mim, para eu voltar, né, para minha parentela, para a terra de meus pais. E tem um fundamento tão grande que diz assim, que o Senhor falou para ele, né, para Jacó: e eu serei contigo. Porque você conhece a história, Jacó, ele trabalha 7 anos para poder ter Raquel, e ele é enganado por Labão, e Labão dá Leia. Quando Jacó descobre que ele está com a mulher errada, que não era aquela que ele queria, vai reclamar para Labão. Labão fala para ele: olha, você vai ter que trabalhar mais 10 anos, ou melhor, mais 7 anos. Você vai ter que trabalhar para mim poder ceder Raquel para você.
Jacó amava bastante, Jacó falou, não, eu vou ficar. Ficou mais 7 anos, só aí já são 14 anos. E aí ele trabalha mais 6, e esse mais 6 que ele trabalha, vamos dizer, ele trabalha por causa da riqueza, né? Ele precisava ser próspero, ele precisava de ter ali novilhas, de ter ali carneiro, de ter alguma coisa. E aí Labão oferece para ele, né? Faz um pacto com ele, para ele poder ter o salário. Que aí você vai lembrar dos malhados, dos salpicados. Todos que nascessem daquela forma seria de Jacó. E aí o que acontece? Todas as novilhas concebia malhados, salpicados e morenos. Automaticamente Labão ele entrava na história e falava, não, vamos mudar. Vamos mudar a situação aí. Aí mudava, quer dizer, já passava a perna em Jacó. Porque pacto é pacto. Mas Jacó, ele acreditava, ele confiava em Deus. Labão ia e mudava. Não, agora os salpicados, os malhados, os morenos serão todos meus. E a partir daquele momento, já não nascia mais salpicados. Nascia tudo conforme era para Jacó. O que eu quero dizer para você, meu irmão? Minha irmã, aquilo que Deus tem preparado para mim, para você, para cada um de nós, o inimigo ele pode até entrar no meio. O inimigo ele pode até tentar frustrar a nossa confiança. Mas eu quero dizer para você, aquilo que Deus prometeu para você, o Senhor, Ele é fiel. E eu acho tão interessante, irmãos, que Labão, ele poderia fazer mal para Jacó. Ele tinha, vamos dizer assim, uma autonomia, ele tinha um poder para fazer mal contra Jacó. Mas você observa que Deus aparece para Jacó, fala com Jacó, que ele não era para falar com, aparece para Labão. Deus aparece para Labão, porque Labão tinha o poder, conforme eu estou dizendo aqui, deixa eu explicar de novo. Labão tinha um poder sobre Jacó. Labão ele era o rico, Labão ele era o poderoso, a autoridade maior estava com Labão, mas Deus aparece para Labão e fala, olha, não fale com Jacó, nem bem e nem mal. Aí eu falo para você, se Labão quisesse fazer algum mal contra Jacó, com certeza a consequência viria sobre ele por causa da desobediência, porque Deus falou, não fale a Jacó nem bem e nem mal. Então por isso, irmãos, que Jacó ele reúne, né, tanto a Leia quanto a Raquel. Você vai ver que no texto Raquel vai lá, pega um dos ídolos, né, dos deuses lá de Labão, sem o consentimento e sem o conhecimento de Jacó, que causa depois ali aquela revolta, aquela ira, mas depois tudo é contornado. Você observa que quando Jacó, ele sai fugido. Labão depois persegue ele, depois de 7 dias, alcança ele ali na montanha de Gileade. E aí pergunta, por que saiu escondido?
Por que saiu fugido? Por que não comunicou comigo para me poder abençoar? Para que você saísse de lá em louvor, em cântico e com harpa? O que Jacó queria era exatamente sair dali. Como o texto diz, ele foi enganado por 10 anos. Ele foi enganado. Você vai ver que foi enganado na hora do casamento, foi enganado também na hora do pacto do salário, e o que Jacó queria era conforme Deus tinha determinado para ele: volte para a terra de seus pais. E eu acho tão maravilhoso que Jacó, ele volta, Léia também vai, Raquel também vai. Poderiam elas ter falado: não, eu vou ficar aqui. Mas elas reconheceram que praticamente elas foram vendidas pelo seu próprio pai a Jacó. Vocês observam o texto que elas mesmo reconhecem isso. E aí para elas, para o Jacó, para ele ter o que ele estava tendo, ele tinha que trabalhar, e isso ele fez, quer dizer, não ganhou nada de mão beijada de Labão. E o que eu acho bastante interessante, irmãos, é que Jacó, novamente, ele propõe, mais um pacto com Jacó. E eu acho tão maravilhoso que Jacó, ele pega uma pedra como testemunha, como coluna, e Labão, ele pega um montão, de pedra. E no final da história, vai dizer que o texto coloca para nós, no verso 52, este montão seja testemunha, esta coluna seja testemunha de que eu não passarei este montão para lá, e tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para o mal. E Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ali Jacó fez um sacrifício na montanha e convidou os seus irmãos para comerem pão e passarem a noite ali na montanha. E o texto, ele finaliza este capítulo 31, dizendo que pela manhã levantou-se Labão, pela manhã de madrugada, beijou os seus filhos e as suas filhas e abençoou, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Amém? Então que Deus abençoe. Foi aí mais esta leitura da palavra de Deus, aonde com toda certeza nós iremos sim adquirir conhecimento desta palavra maravilhosa, Hoje a leitura foi um pouco grande aqui, 55 versículos. E eu quero neste momento fazer uma oração. Agradecermos a Deus por tudo o que o Senhor tem feito, por tudo o que Ele tem realizado nas nossas vidas. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, ó Deus, nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada irmão, em favor de cada irmã, cada lar, cada família, cada pessoa, Senhor, que tem acompanhado, meu Deus, as nossas lives. Eu peço a Ti, meu Deus, neste momento, entra agora neste lar, entra agora nesta família, na vida desta pessoa, Pai,
que necessita, Senhor, do teu milagre, que necessita da tua bênção, que necessita da tua vitória. Senhor, sejas conosco, Pai. Realiza, meu Deus, o teu milagre. Dê uma ótima tarde, Senhor, na vida deste irmão, na vida desta irmã. Abençoa, Senhor, que este canal ele venha a crescer cada vez mais, que a tua palavra ela seja, Senhor, expandida, meu Deus, a todos os lugares. Senhor, sejas conosco. É o que eu te peço, eu te agradeço. Amém. Irmãos, que Deus abençoe a todos. Foi aí mais esta live no canal Tempos Rio, a live da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar. E não esqueça, ore em favor do irmão Amarildo e também a minha família, e eu estarei orando em favor de todos vocês. Amém? Só lembrando, irmãos, que estamos tentando bater uma meta de 30 mil inscritos neste mês de aniversário do canal Tempos Rio. Este mês de aniversário do canal Tempos Rio, a nossa meta é bater 30 mil inscritos. Então você que pode compartilhar aí, fique à vontade, compartilhe aí os nossos vídeos, as nossas lives, e eu tenho certeza que vamos cumprir essa meta de 30 mil inscritos. Amém? Que Deus abençoe todos os irmãos que escreveram aqui nos comentários, todos vocês que têm participado conosco, que o Senhor possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e sobre a tua família. Deus abençoe a todos. E como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Deus abençoe.